Olá, gente, eu sou o Heitor, aqui do Osh Podcast, eu sou técnico de áudio e hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês os equipamentos necessários para você que também tem a intenção de começar um podcast, tá bom? Então vamos começar falando da máquina, né? A máquina, desejável que ela tenha o mínimo de 16 GB de memória RAM, um processador, na minha opinião, tem que ser um i5, né? E é desejável que ela tenha uma placa de vídeo dedicada, de pelo menos 4 GB, tá bom? Isso é um requisito. Claro que é possível que a transmissão role legal não tendo exatamente essas configurações, mas isso é o desejável, tá? Para que você tenha uma máquina que faça a transmissão de uma forma fluida. Beleza? Agora a gente vai falar do software. O software que a gente usa para fazer as nossas transmissões aqui é o OBS, né? Vocês podem usar também outros softwares, existem alguns no mercado. Eu tenho como exemplo aqui o StreamYard, que a gente também usa de vez em quando para fazer algumas coisas aqui no estúdio. É bem bacana, mas ele é bem bacana na sua versão paga, né? Então o OBS é um software gratuito, excelente e que vai dar conta do recado aí para fazer o trabalho para vocês. Agora a gente também vai precisar, o software, o OBS, ele vai precisar de uma fonte de áudio e uma fonte de vídeo, né? Você junta essas duas coisas no software e manda para a transmissão. Então vamos falar primeiro aqui da placa de áudio, né? Existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é você ter uma placa de áudio mesmo, geralmente de 2 canais, né? Você pode escolher aí, você pode fazer uma pesquisa e procurar uma placa de áudio de 2 canais. Nessa placa você vai ligar a sua mesa de som, que pode ser uma mesa de som analógica, né? E aí você vai conseguir jogar o áudio que você está captando no podcast dentro da máquina para poder fazer a transmissão. Até aí ok, né? A outra maneira é, no nosso caso aqui no estúdio, por exemplo, a gente usa uma mesa de som digital, que é a Soundcraft, a UI24R, que ela já é uma placa de áudio. Então ela já funciona como uma placa de áudio. Então a gente não tem a gente eliminou a necessidade de ter uma placa e uma mesa, né? O nosso mixer, ele já é uma placa de áudio. Se você conseguir ter, eu recomendo, é muito bom. Agora falando sobre microfones, né? Tem 2 tipos de microfones que você pode usar para fazer o seu podcast. No nosso caso aqui, ó, a gente tem esse microfone condensador, que é um AKG-C1000, e ele consegue fazer a captação do áudio com uma distância maior, assim, ele capta mais a ambiência. Você consegue fazer a captura do áudio de uma maneira mais confortável, que você não precisa estar tão longe. E temos os microfones dinâmicos, né? A gente tem aqui o exemplo desse Sennheiser aqui, 835. Pode ver que esse microfone dinâmico você tem que falar mais perto para ele poder captar o áudio legal. Então, condensadores você consegue falar mais de longe, ele capta mais. E o dinâmico você tem que falar mais perto para conseguir ter um bom resultado. Beleza? O microfone mais usado, assim, geralmente principalmente para música ao vivo, é o Shure SM58, né? A gente tem aqui no estúdio esse Sennheiser, mas aí vocês podem fazer uma pesquisa aí e descobrirem dentro das condições de cada um o microfone que mais vai se adequar ao projeto de vocês. Beleza? A gente tem, geralmente, muitos podcasts que você vê já mais famosos usam o microfone Shure SM7B, né, que é aquele que fica no braço aqui e tal, bonitão. Mas aí, é um microfone que também é muito mais caro, né? Então, se tiver condições, ótimo. Se não tiver também, dá para fazer
com diversos outros tipos de microfone, lembrando sempre dessa característica que é o microfone condensador, ele consegue fazer a captação mais de longe, e o dinâmico você vai ter que geralmente segurar o microfone, então colocar um pedestal mais próximo ali para você poder fazer a captação, tá bom? Dá para sentir a diferença aí, né? Ó, papá. Beleza. Agora, partindo para a parte do vídeo, a gente precisa... A gente já tem o software, a gente já tem o áudio que está indo para esse software, e agora a gente precisa da parte de vídeo, né? Que também existem algumas maneiras de você poder fazer. A primeira maneira de conseguir fazer a captação do vídeo é tendo uma placa de captura de vídeo, que no nosso caso aqui é a Blackmagic ATEM Mini. E nessa placa a gente conecta até 4 câmeras DSLR, que no nosso caso aqui são as T3i. É uma câmera bem simples, mas bem honesta. Ela funciona bem. A imagem que vocês estão vendo nela aí é dessa câmera. Tá? Outra forma de fazer a captura de vídeo é conectando diretamente, por exemplo, um celular ou um iPad via USB na máquina, né? Você também pode, se você tiver um celular bacana, com uma imagem legal, ou um iPad, ou enfim, você consegue fazer essa conexão diretamente na máquina via USB, aí você não vai precisar usar a placa de captura. Porém, você vai ter que ter uma entrada USB para cada fonte de vídeo que você for, para cada take, né? Para cada imagem que você for capturar, você vai ter que ter uma entrada USB na máquina, né? Então, é uma coisa a se pensar também. Na nossa placa de captura, a gente consegue colocar na mesma placa, né, 4 câmeras, até 4 câmeras DSLR para poder fazer a captura desse vídeo. E aí a gente vai fazendo os cortes lá e tal. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer um vídeo ali no computador e vou mostrar para vocês rapidamente o funcionamento do nosso software. E aí depois a gente vai para a parte de transmissão também. Beleza? Segue para o vídeo. Então vamos lá, gente. Já estamos aqui com o nosso OBS aberto na tela. Para começar, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir uma cena nova, né? Então aqui é só você vir aqui na parte de cenas, clicar com o lado direito do mouse, adicionar, e aí você coloca o nome da cena que você quiser, dá um OK e já está a cena criada. Aí a gente vai passar aqui para a parte de fontes. Então nós sabemos que a gente precisa de uma fonte de vídeo e uma fonte de áudio para poder fazer a transmissão. Então no caso aqui, no nosso caso, a gente usa aqui no estúdio uma UI24R. Ela é uma mesa de som, né? Serve para fazer mixagens de música ao vivo, mas também ela serve ela funciona como uma placa de áudio, né? Para a gente poder conectar o áudio no computador para poder fazer a transmissão. Então aqui, o áudio já está aqui, porque eu estou usando para poder fazer essa captura para vocês, mas se vocês quiserem fazer aí é o seguinte, você clica no mais, aí você vai ter que ter uma captura de entrada de áudio, clicou, coloca lá o nome da mesa, da fonte que você estiver utilizando aí. Pode ser também o próprio microfone do seu laptop, por exemplo, né? Ou pode ser qualquer uma outra fonte de áudio que vocês tiverem. Dá um OK. Eu não vou dar OK porque a mesa já está inserida aqui, né? E ela vai estar aqui. Importante aqui nessa fase é você observar o nível de sinal que está entrando aqui no software, né? No OBS. Bom que ele fique aqui nessa faixa amarela. Porque, ó, se vocês observarem, se tiver no verde aqui, ó, provavelmente vai estar baixo, certo? E se você tiver com o nível de sinal aqui batendo nessa região vermelha, provavelmente vai estar rolando alguma distorção. Então, para o som ficar bacana, mantenham aqui o nível de sinal nessa faixa amarela. Você pode fazer isso usando aqui esse fader de volume aqui, né? Beleza? Agora vamos para a parte do vídeo, né?
Mas vamos adicionar aqui dispositivo de captura de vídeo. Aqui no nosso estúdio a gente usa, como a gente já tinha falado, uma placa Blackmagic A10 Mini. Vou colocar Blackmagic BM aqui para ser mais rápido. Ok. E aí, aqui, ó, já está ela aqui, ó. Um cenáriozinho lindo, maravilhoso. Ok, né? E já está aí. Então nós já temos a fonte de vídeo e a fonte de áudio. Agora a gente vai passar para a parte de transmissão. Então vamos lá, galera, rapidão passar aqui para fazer a parte de transmissão para vocês. Isso no caso vocês fazerem ao vivo, né? A gente está aqui numa... Vou fechar e abrir de novo só para rolar o processo, né? Vamos abrir o YouTube. Aqui está conectado a nossa conta do nosso canal, né? Criar. Transmitir ao vivo. Ele vai entrar no estúdio, né? Fazer transmissão. E aí, vocês vão copiar aqui essa chave de transmissão. Copiar. Lá no OBS, vocês vão colocar aqui, ó, configurações, transmissão, usar chave de transmissão. Aí apaga o que tem aqui, copia a chave de transmissão que a gente pegou lá na conta do YouTube e ok. Certo? Aí é só dar iniciar transmissão. O vídeo vai aparecer aqui nessa tela e aí é só vocês iniciarem. A transmissão vai estar valendo já. Beleza? Bem rapidão mesmo, só para vocês conseguirem fazer aí. Tá bom, galera? Então é isso. Então, galerinha, fazendo um breve resumo para vocês aqui. Da ordem que tem que ser feitas as coisas, tá? Você vai chegar, você vai primeiro arrumar o foco da sua câmera, você vai checar todas as ligações da placa de áudio, da placa de vídeo no computador, da mesa de som analógica, se você estiver usando uma mesa de som, né? Na placa, você vai checar se o sinal está chegando, você vai checar se a imagem está chegando. Então é legal você fazer todo esse processo antes de começar a transmissão em si, né? Então é legal você... Por exemplo, um podcast vai ter 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Depende do formato que você está pensando em fazer aí. Então você passa o sinal de cada microfone individualmente, faz um teste, vê como que esse sinal está chegando na máquina. Se possível, você grava um pedacinho, depois você solta, ouve para ver se está legal, para ver se você não tem nenhum problema ali de sinal, de distorção, né, alguma coisa do tipo. Liga as câmeras, posiciona as câmeras, vê se a imagem está legal, se as cores entre as câmeras estão muito diferentes. Isso mais para o caso de você estar usando tipos de celulares diferentes para poder fazer as câmeras, ou câmeras diferentes ligadas numa placa de vídeo, né? Então é legal você fazer essa correção de cores antes. E aí você... Na hora de iniciar a transmissão, você vai estar tranquilo, você só vai se preocupar mesmo em fazer os cortes ali no software, como a gente já mostrou para vocês anteriormente. Beleza, gente? Boa sorte para todo mundo aí. Outra coisa importante, só para finalizar essa parte, é vocês estarem atentos à iluminação do lugar, né? Aqui no nosso caso, a gente usa 2 softbox e uma luz de contra ali que hoje a gente não está usando porque o fundo está preto para poder colocar essas imagens aqui, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então entrem lá na internet, procurem lá softbox, ou então vocês dão uma estudadinha aí na questão da luz e vejam aí a intenção de vocês qual é, né? Se vocês... como vocês querem ambientar o lugar, e aí procurem os equipamentos necessários para poder fazer a luz ficar bem legal. Abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Will Santos, eu sou produtor aqui do Hoje Podcast e também entrevistador, né? Pode ser também apresentador, como vocês preferirem. Eu vou falar um pouco sobre
os convidados, o roteiro e toda essa parte que faz realmente o podcast já no Vamos Ver, né? O Heitor falou sobre os equipamentos, sobre como você preparar o podcast e eu vou falar já como preparar o convidado, como preparar a entrevista do seu convidado. Então, primeiro, vocês têm que pensar qual o conteúdo do seu podcast, o que vocês querem abordar, quais os assuntos que são pertinentes ao podcast que vocês querem, né? Quais os assuntos que vocês querem levar, e daí vocês começam a traçar o perfil desse convidado, né? O que esse convidado pode apresentar num bate-papo, porque o podcast, a gente, além do convidado estar vindo no seu podcast, ele é uma volta para o seu espectador, né? Então, vai ser o seu público, o seu convidado vai reger o seu público, né? O convidado ele vai trazer as informações que são pertinentes ao seu tema, né? E vai levar o seu convidado essa imersão do assunto que vocês desejam levar para o seu podcast. Então, a vida longa do podcast depende muito desse fator, né? Claro que a qualidade dos equipamentos são boas, de imagem, mas esse é um fator menos importante, não tão quanto mais qualidade melhor, que seu público vai, né? Como tem vários podcasts também, às vezes as pessoas vão também priorizar ali, ver a qualidade é muito importante em relação à internet, porque a gente tem vários tipos de podcast também. Mas o importante, muito importante mesmo, é o conteúdo que você vai passar. Então, o seu podcast, você já tem que começar a traçar o tema que você quer, quais os assuntos que vocês vão levar, e assim vocês já vão ter o molde do seu podcast, e assim vocês já vão ter como selecionar os convidados, né? Seu podcast pode ser musical, pode ser teatral, pode ser artes, pode ser comunicação, pode ser informação, pode ser informática, pode ser economia, pode ser política. Então, os assuntos eles são variados, são imensos, é um leque muito grande que você tem de assuntos que você pode abordar, né? Então é bom você escolher um nicho, desse nicho são subtemas, né? São muito importantes para vocês já começarem a traçar o roteiro e os convidados do seu podcast. Então, o primeiro passo é você decidir o nicho e para onde você vai levar esse público, né? Pode ser classificar por persona, classificar por... Voltou? Tá gravando ainda, né? Você vai classificar por persona, né? Persona, qual o tipo de pessoa que vai vir. Pode ser por faixa etária também. Qual faixa etária? Qual o público? É um público mais velho, um público mais novo, um público jovem, né? Pode ser por localidade também, seja regiões periféricas, regiões centrais, regiões municipais, estaduais, território nacional. Então, isso é bom você traçar antes o que vocês querem para ter o melhor alcance para o público de vocês. E, claro, ser muito fiel a você, né? Ao seu podcast, aos temas que você quer levar, que isso vai dar a você ainda mais segurança por serem vocês, né? As coisas que vocês acreditam, os temas que vocês querem abordar. Então, o primeiro passo é esse. Dito isso, após isso, você vai procurar os seus convidados para participar, né? Definindo o tema, você vai chamar o convidado que é pertinente a esse tema que vocês querem abordar. Se você vai entrevistar o convidado por tema, você pode chamar um especialista, pode chamar um conhecedor, um pesquisador, né? E pode chamar pessoas que se interessam por esse assunto para discutir. Os níveis, você pode até escolher 2 pessoas, por exemplo, uma pessoa que é mais especialista, outra pessoa que abrange talvez um pouco mais o tema e abrir uma discussão ali. Mas isso vai de acordo com o que você quer no podcast. Se é um debate, se é um conteúdo mais explicativo, né? Então isso só você definir e você chamar o convidado. Chamando o convidado, é bom você fazer um estudo da sua biografia, um estudo da trajetória desse convidado, né? Sempre peça para o convidado o seu release,
sua história, pesquise bastante. Se for um especialista em alguma coisa, ele deve ter algumas publicações. Se interaja com o assunto. Isso são tópicos importantes que a gente está ressaltando aqui ao lado do vídeo para você anotar os pontos-chave. Então, estude o convidado, estude sua trajetória. E mesmo que você não saiba o assunto, né? Nosso podcast, por exemplo, a gente chama pessoas que a gente não é conhecedor do assunto. E essa pessoa explica pra gente qual é o seu conhecimento disso. Então faz com que a gente pesquise apenas o convidado. O resto do assunto a gente pergunta mesmo como leigo, que a gente acredita que o nosso público também é um público que deseja saber as coisas. Então a gente faz perguntas básicas, né? Isso é muito importante para vocês colocarem no roteiro. Então a gente está falando de roteiro, tá? Então a gente pega assuntos básicos, assuntos que pra gente, mesmo a gente sabendo as respostas, a gente procura instigar do nosso convidado estes assuntos para sair do nosso próprio convidado, essas respostas que vai valer para muita gente, com certeza, muita gente. O nosso conhecimento não pode se ficar embasado apenas no nosso conhecimento pessoal. A gente tem que fazer o convidado externar esse conhecimento. Então é um ponto importante. Dentro do roteiro, colocar assuntos que façam o convidado externar aquele conhecimento. O segundo ponto é a gente como entrevistar o convidado. Partindo do estudo do convidado e da sua trajetória, você começa sempre como um ponto-chave inicial, ou seja, como faz, como é feito, como você fez, o que é legal para se fazer. Dentro de um assunto, você colocar subtemas. Por exemplo, vamos colocar um exemplo, como você faz um microfone, por exemplo. Né? Ele vai falar assuntos relacionados a como fabricar um microfone, por exemplo. Dentro deste assunto de como fabricar o microfone, você pode puxar outras perguntas dentro do mesmo tema. Por exemplo, mas é feito de plástico ou é feito de algum outro material? Dentro do microfone, tem alguns outros elementos eletrônicos? É preciso ligar na energia, por exemplo? É pilha? Como é feita essa ligação? Né? Quais outros materiais que tem? Então é bom você colocar, de novo, o ponto-chave é você colocar dentro de um assunto perguntas dentro do mesmo assunto, que faz você prolongar mais e aprofundar mais dentro do assunto pertinente ao convidado ou assunto que vocês querem abordar. Isso faz com que você tenha uma imersão dentro do assunto e o assunto ele fica mais recheado, vamos dizer assim, ele fica mais consistente, né? A fala ela é muito rápida em relação ao podcast, então você tem que não precisa se aprofundar em subtemas, em subperguntas, mas você prestando atenção no que o convidado está falando, vai te gerar ainda mais dúvida. E essas dúvidas são importantes para o telespectador também, para as pessoas que estão ouvindo, né? Para os ouvintes do seu podcast. Então, dentro desse assunto, vão te gerando e você consegue também continuar perguntando. E, claro, bem importante em como entrevistar, é saber não cortar o convidado. O que é não cortar o convidado? É quando ele está dando uma explicação, você vai vir com outro tema. Então, você tem que se preocupar em acrescentar no que ele está falando, em cima da mesma pergunta, na linha de raciocínio do que ele está falando. Isso é muito importante em como entrevistar o convidado, porque assim você consegue prolongar mais o assunto e esse assunto ele não fica disperso, ele fica contínuo. Então, ou seja, ponto importante, pega um assunto e subassuntos, né? Subitens dentro do mesmo assunto. Depois você pode pular, por exemplo, se você colocou como fabrica um microfone, você pode perguntar como distribui, como vende. Então, da distribuição, você pode perguntar, mas como é feito? Como vocês embalam? Como vocês mandam para as pessoas? Vai de carro? Vai de ônibus? Vai de avião? Então, é dentro do mesmo assunto, ou seja, transporte.
né? E aí vocês vão seguindo. Como vende, né? Como a pessoa te procura? Quais são os contatos? Depois do pagamento, como é que vocês fazem? O pagamento é feito como? Né? Então, ou seja, são subtemas dentro do mesmo. Venda, né? Isso é muito importante que vocês conseguem prolongar os mesmos assuntos. Outro tema é como trazer o convidado para a sua história, né? Aqui a gente falou de um conteúdo mais preciso, material, por exemplo. Mas se é uma história de um convidado que vocês sejam um convidado que vai contar a sua história, vocês começam trazendo ele para a história. Por exemplo, se ele vai contar uma história, você vai perguntar de onde você veio, né? Como que você aprendeu isso, né? Se é uma pessoa muito qualificada, sei lá, um palestrante ou um artista circense, por exemplo, né? Um palhaço, por exemplo. Como que você começou? Né? Quais foram os seus estudos? Quais são suas referências? Né? E você vai deixando ele ir contando a sua história e vocês vão acrescentando do mesmo sentido. Né? Isso faz com que o convidado se sinta à vontade e vocês conseguem prolongar essa história com o máximo de informações possíveis. Agora, se o convidado é para contar a sua história de vida, aprofunde na sua história de vida. Né? Quem são seus pais, né? Quem ensinou, como foi chegar naquele trabalho, como ele fez para manter esse trabalho, quais foram as dificuldades que ele teve. Né? Então isso você pode abranger o assunto, mas o mais crucial, novamente, é você ter o tema e o subitem. Né? Lógico que o subitem ele pode ser uma prática, né? Porque dentro de um podcast pode ser que aconteçam coisas que vocês não estão esperando. E não esperar não quer dizer que você fique em saia curta. Né? Não precisa ser um conteúdo também jornalístico. Pode ser, se o podcast for um conteúdo jornalístico, você tem que ter mais embasamentos para aquele convidado entrevistar. Mas se não é, você pode ir puxando esses assuntos e deixar que o convidado ele vá fluindo. Né? Então, a fluidez é importante, você prestar atenção no que o convidado está explicando e você está totalmente... Isso é uma dica ouro. Você está totalmente em atenção ao seu convidado, ao que ele está falando, o que ele está passando para você e para os seus convidados. Você que vai direcionar o seu convidado, tá? E esse convidado ele vai ser guiado pelas suas perguntas, pelo seu interesse. Quanto mais interesse você tem pelo que o seu convidado está falando, mais próximo você traz para a história dele e, consequentemente, vão ter a atenção dos seus convidados. A sua atenção é a atenção do seu convidado e das pessoas que estão assistindo. Tá? Uma coisa muito importante são as pausas dentro do podcast. Essa pausa ela é inteiramente de responsabilidade do entrevistador. Né? O famoso branco, o famoso vamos dizer assim, o sem assunto, né? Ou seja, acabou a conversa, todo mundo fica e agora, né? Isso é uma coisa também muito praticada, mas como você vai estudar o convidado, você vai saber quanto tempo tem o seu podcast. Se é um podcast de 1 hora, de 20 minutos, você pode ter perguntas que mapeiam esse tempo que você tem do podcast para apresentar para o seu convidado e para as pessoas que estão assistindo vocês. Então, caso tenha algum branco ou alguma falha, você prontamente puxa outro assunto. Tá? Se não tiver, você pergunta coisas ainda do mesmo assunto. Mas como você fez isso? Mas o que você acha disso? São perguntas que vão tirar você desse talvez dessa falta do branco que der, né? Você consegue ainda prolongar mais um pouco e pensar na próxima pergunta com calma, deixando a fluidez do podcast. Isso é muito importante. Como deixar o convidado à vontade, tá? O convidado
você vai colocar o tema, né? Como a gente falou, tudo gira em torno do tema e do assunto que vai estar na roda em si, né? O podcast ele é feito em roda, né? Como se fosse em rodas de conversa mesmo. Então, deixar o convidado à vontade é deixar ele falar o que ele mais sabe, né? É deixar ele falar o que ele mais gosta. Você tem que instigar as coisas que o convidado mais gosta, é o que vai fazer o convidado ficar mais à vontade para você, tá? Se você tem algum interesse em algo também que você não sabe, você pode expressar a sua vontade em saber aquilo, né? E saber se o convidado vai saber, se ele também está interessado em aprofundar naquele assunto com você. Mas a maior segurança que você vai ter é colocando para o convidado as coisas que você sentir que ele mais gosta de falar, você aprofunda e deixa ele falar o tempo que for dinâmico, o tempo que você sentir que tá bom ele falar sobre aquele assunto. Se tá muito interessante para você, é o seu maior filtro para o seu público, tá? Passa pelo filtro do entrevistador, se tá interessante. Ou se o convidado, às vezes, também ele pode dispersar também em falar. E se ele está dispersou um pouco em falar algumas coisas, você pode puxar mais. Mas continue falando sobre isso. Coisas mais importantes vêm do entrevistador. Continue falando sobre isso. Nossa, achei muito interessante aquilo que você falou. Fale mais sobre isso. Se ele, né? Enfim, se ele souber e quiser mais falar, você vai ter essa deixa dele e o podcast ele vai fluir bem. Então, tudo isso engloba sobre o convidado, sobre o estudo que você vai fazer, do roteiro que você vai fazer sobre o convidado. Então, uma tarefa muito importante para você que não tem tanta prática, quer começar um podcast, então você pode começar com esse estudo primeiro, depois fica fluido, fica melhor. A gente entrevistou 56 convidados, né? O primeiro convidado a gente fez o roteiro, que não seguiu o roteiro, a gente ficou um pouco perdido, mas ao mesmo tempo foi ótima entrevista. Foi a história de vida de um convidado, e a segunda convidada que veio já era uma fisioterapeuta que tinha coisas muito técnicas. Como eu não sei nada de fisioterapia, mas nada mesmo, eu pesquisei bastante as perguntas que tinham que fazer, e ao mesmo tempo, a pergunta que eu fiz da primeira e até a última, por exemplo, 10 perguntas, e eu classifiquei em ordem, na primeira pergunta a gente já foi para a quinta. E aí a gente, claro que dá aquele nervosismo, mas o que eu passo para vocês por experiência é que foi muito fluido, foi maravilhoso, teve pergunta que nem deu tempo de fazer, mas ao mesmo tempo da primeira e da quinta pergunta a gente foi para a segunda, foi para a quarta, então a gente deixou fluir conforme o convidado e deu super certo. Voltar, gaguejar, o podcast ele te dá essa liberdade de fazer. Tá? Se você gaguejar um pouco, não tem problema. Se for um podcast ainda que você deseja que seja, né, fique bem à vontade, as coisas das pessoas, dos seus convidados, do telespectador, inclusive de você, não se cobre tanto, tá? Deixa fluir, volte, repita a pergunta, brinque com você mesmo, que vai ficar muito à vontade, porque a câmera ela dá uma inibida, né? Mas para você ficar à vontade, coloque essas cobranças de lado. Essas cobranças de gaguejar, de falar algo errado ou alguma informação errada, você pode corrigir, né? Corrija e já deixa a conversa fluida, tá? Outra coisa seria explorar o conteúdo. A gente falou do tema e dos subitens do convidado. Para você explorar o conteúdo do convidado, é justamente você fazer essa imersão dentro. Se coloque no lugar de quem está falando, imagine o que ele está falando, já cria as histórias na sua cabeça para você ter uma imagem real também do que ele está falando. Imagine o que ele está falando, que vocês vão ter uma concentração maior no que ele está falando, vocês vão conseguir entender melhor e é um exercício principal para vocês não perderem o foco do convidado, porque o convidado ele pode esquecer o que ele está falando. E se ele esquecer que ele está falando e você esquecer também, vocês vão ter esse vácuo de silêncio no podcast. Então,
para vocês um exercício de atenção que vocês podem ter perante o seu convidado. À medida que ele for falando, você já vai imaginando, criando, imaginando mesmo o que ele está falando, como construção, como história de vida, do passo a passo que ele está falando, para vocês estarem totalmente focados. Esse é um exercício de foco para vocês terem atenção ao convidado de vocês. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Boa sorte para vocês nessa pequena oficina do Hoje Podcast em como fazer o roteiro, recapitulando, fazer o roteiro taxar o nicho de vocês, o tema, o assunto, os assuntos que você querem levar, tá? Do seu podcast. Desses assuntos, você vai escolher os convidados e o que você quer que essa pessoa represente para você e para o seu público. Estude o convidado, os temas, os subtemas. Os subtemas pode ser feito, né, no decorrer da conversa, ou você pode colocar subtemas também previamente no seu roteiro, deixar o convidado contar a sua história e trazer que seja imerso esse assunto, né, para vocês desenvolver o podcast e no final explorar todo o assunto, pegando todo o tempo que vocês têm disponível para você e para o convidado, para o assunto ser fluido e contínuo e agregador e profundo para você, para o seu convidado e para o público. Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o João Antônio, que é o nosso coordenador aqui de arte, ele que faz a edição dos vídeos, dos cortes de imagem. E agora vocês vão ficar com a transmissão do João, ensinando vocês a como fazer uma arte, a como fazer a identidade visual e também o recorte dos vídeos através dos programas que a gente usa. Então, com vocês, João Antônio, na captura de tela para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, meu nome é João e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do procedimento que eu uso para fazer as artes de divulgação e como que é feito esse material. Então, bora lá. Aqui eu utilizo o software que é o Photoshop, já estou com ele aberto aqui. Como exemplo, já tenho essa arte aberta aqui, que ela mostra a edição do nosso podcast, o nosso logo. Aqui temos os nomes dos convidados, né? Tudo separado por camadas dentro do Photoshop, então eu posso trabalhar com elas independentes, sem precisar fixar nada. Como nós tivemos o nosso podcast contemplado no segundo edital de fomento ao forró, nós temos que colocar todas essas informações aqui na nossa divulgação de todas as artes. Então é chamado de régua de logos, né? Se não tivesse sido pelo edital, seria provavelmente mais alinhado essas informações aqui, né? E deixado essa área aqui em branco. E aqui é o nosso convidado, né? Que é o Jorge Filho e o Tico. E essa imagem aqui, ela aparece exatamente na thumbnail do YouTube. Se você entrar no YouTube do Hoje Podcast, você vai ver que todas as thumbnails que nós temos lá são personalizadas. Deixa eu entrar em uma aqui para vocês verem. Esse aqui é o nosso canal, todo o conteúdo do nosso canal. Então, por exemplo, se eu entrar aqui, tenho a edição do Moji. E aqui aparece a thumbnail de como que vai ficar até a estreia acontecer. Então é basicamente isso, onde é preparado essa imagem ela é exatamente para essa área específica aqui, a thumbnail do YouTube. Então cada artista envia a imagem para a gente, nós fazemos o tratamento delas, né? Colocamos aqui na arte do YouTube e agendamos como estreia, certo? Essa é a parte da capa da thumbnail, né? A capa do vídeo do YouTube. E existem alguns outros formatos que estão abertos aqui em cima. Esse daqui, por exemplo, é a capa. Esse daqui é o story que vai ser divulgado no dia e alguns dias antes de acontecer o evento. Então, nós postamos nos nossos stories do Instagram. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem algum episódio, se não me engano, do Zé Pitoco. Aqui, 35.
Pitoco. Não, não é o Pitoco. É o Pitoco sim. Só que aqui, ó, tá vendo? Nós temos essa imagem, e nós colocamos o link da live em cima, colocamos alguma música, temos diversos stories com os acontecimentos do dia, né? As partes das gravações. Então, aquela imagem é justamente para poder demonstrar e organizar como que ficaria. Agora aqui eu tenho a divulgação do feed. Essa daqui é a imagem que vai pro feed do Instagram. Aqui no nosso caso é essa imagem aqui que aparece aqui no cantinho. Nós organizamos nosso Instagram com a divulgação, a foto final, né, do final do episódio e um cortezinho em formato de Reels. Já vou entrar no Reels para vocês verem. Então nós organizamos toda a nossa timeline do Instagram dessa forma, para poder ficar algo bem organizado, e você bater o olho e saber aonde você está entrando, o que você quer ver, certo? Então essa é a imagem que vai pro feed. Agora aqui tem a capa do corte, essa sim. O corte ele vai em formato de Reels lá no Instagram, e se você entrar no Instagram aqui nos Reels, todas essas aqui são essas capas de corte. Nós temos um vídeo, né, um trechinho de um vídeo, e a capa é só para poder deixar essa área do Reels também organizada. Nós temos essa imagem aqui, né, também só com o nosso logo e o número do episódio, o nome dos artistas, de onde eles são, né, a função deles e a régua de logo exigida pelo edital. Então a capa de corte é só para compor tudo isso daqui e deixar nesse formato mais bonito e apresentável. Antigamente nós não usávamos, ficava um pouco desorganizado, nada muito feio, mas não tão organizado quanto você criar uma capinha específica com o rostinho de cada convidado que já passou pelo podcast, certo? Então, vamos lá para o próximo. A capa do Spotify, essa tem um formato quadrado de 1 por 1, onde tem todas as informações também. E aí se você entrar aqui no Spotify, você entra lá no Osh Podcast, né? Procura aqui Osh Podcast e você pode ver que ao você dar um play, ele já mostra essa capinha aqui, ó, e é justamente aonde que vai aparecer ela. Cada episódio é uma capinha diferente, tá vendo? Então tem que ser personalizado, porque conforme você vai escutar, conforme você vai dar o play, ele vai carregar essa capinha aqui no canto e vai mostrar todas as informações que você inseriu nela. Então é super importante também. Já para você subir essa capa lá no Spotify, você precisa ter um cadastro numa plataforma que chama Anchor. Essa plataforma aqui, Anchor, ela é própria do Spotify, e você criando um cadastro nela, você cria o nome do seu podcast, você cria os links em quais plataformas elas estão distribuídas, né? Vou carregar aqui. Ó, nós estamos disponíveis na Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, Pocket Cast, Rádio Public, Spotify, e aqui é o link para demais outros divulgadores de conteúdo, né, que você pode colocar em qualquer outro tipo de programa. Temos o link direto para o nosso Linktree, temos o YouTube, o Instagram e o Facebook. Então essa aqui é a plataforma onde você vai cadastrar todos os episódios. Se você for novo episódio, criar um novo episódio, você pode inserir seu áudio diretamente aqui, ou então só dar um save episódio, que aí você vai ter mais opções. Aí você coloca aqui o nome do convidado, no caso aqui, Osh Podcast, e o número que seria 57, o nosso próximo. Aqui você coloca a descrição e aqui a data que você gostaria de publicar, né? Pode ser no momento, né? Ou então você pode agendar para um dia futuro, numa hora futura. Aqui embaixo, onde você faz o upload daquela capinha lá, certo? Aqui você coloca, no nosso caso a gente está na segunda temporada, e esse seria o episódio 57, né? Apenas fictício. E aqui você faz o upload do seu arquivo, por exemplo, seria essa daqui, ó, capa Spotify. Ele mostra como que vai ficar. Se você quiser modificar, dar algum zoom, alguma coisa, é possível.
só dar um save e ela estaria pronta para subir já com o nosso episódio, né? Como isso daqui é fictício, então não tem necessidade de salvar. Então ele mostra aqui um que eu criei, né? Posso só ir lá e deletar. Lembrando que aqui é a plataforma central que faz a distribuição para todas aquelas plataformas de podcast que eu mostrei. Amazon, Apple, Google. Então tudo que você subir aqui no Anchor, você tem que cadastrar depois lá nessas plataformas aqui para que elas possam puxar diretamente. Aí para você não ter que entrar em uma por uma, você simplesmente vem aqui, deixa eu ver, Settings, aqui ó, Podcast Availability. Então aqui é o seu link do próprio Spotify, como é uma plataforma do Spotify, ele já gera para você. Aí aqui você cadastra suas plataformas do Apple, do Google, Amazon, iHeartRadio, Pocket, Stitcher, então você consegue fazer tudo por aqui. Se tem alguma plataforma que não tem aqui, por exemplo o Overcast ele já puxa direto da Apple, então não precisa fazer o cadastro lá. Se tiver alguma outra plataforma, você pode chegar lá e simplesmente copiar esse link do RSS e colocar nessa plataforma que automaticamente vai começar a distribuir nela também. Então o Anchor digamos que é o site central onde você vai subir todos os seus episódios. Cada um que você sobe aqui, ele mostra a quantidade de visualizações, quantidade de patrocínios, posts patrocinados. Como nós estamos no Brasil e não abrange patrocinado, somente nos Estados Unidos, aqui sempre vai ser 0. Então, sempre utilizem a plataforma do Anchor para poder subir todos os seus episódios de podcast. Agora, se você não tem acesso ao Photoshop por conta de licença, por ser caro, existe uma plataforma também gratuita, que ela é chamada de Canva. Muita gente usa, ela tem vários designs prontos, stories, capa de Facebook, capa de Twitter, de YouTube. Então você pode entrar lá e você pode criar as suas próprias imagens, né? Próprio encerramento, imagem de abertura, e você pode fazer isso de forma gratuita, né? Porque ele tem um plano grátis, e utilizando o plano grátis você tem algumas possibilidades de usar, por exemplo, 250 mil modelos gratuitos, 100 tipos de designs para redes sociais, e tem também a forma paga. Aqui está mostrando 289 por ano. Se você for ver mensalmente, você paga R$ 34,90 por mês. Então é uma plataforma muito utilizada hoje em dia para quem não quer ter uma licença de um Photoshop, que é muito caro. Então é só se registrar, fazer o uso da plataforma, criar a sua arte ali, baseado em alguns templates prontos, e exportar para divulgar, certo? Então é isso. Essa é a parte de criação e divulgação das imagens feitas para o seu podcast. Olá, sou eu novamente, o João. Eu vou mostrar para vocês agora referente aos cortes, a edição do vídeo feita diretamente no Adobe Premiere Pro. Aqui eu já deixei aberto um exemplo, né, que foi o exemplo do Rastapé, junto com o Tico e o Jorge Filho. Aqui nós temos na timeline com todo o episódio acontecendo, certo? Simplesmente jogo o vídeo aqui, né, no formato que o Heitor gravou, através da placa de captura, da mesa de captura. E aqui nós temos só uma introdução, que é para poder até a galera entrar e assistir o podcast. Depois tem todo o episódio, do início ao fim, e tem um encerramento de leve. Também é a mesma coisa. Padrão que a gente usa. E referente aos cortes, vou dar um zoom aqui na timeline. Esse trechinho aqui, ó, de um único minuto, eu simplesmente pego ele, copio e jogo aqui numa timeline nova, né? Feito isso, eu exporto ele e salvo lá naquele formato que vocês viram aqui no Instagram. Cadê o Instagram? Aqui, ó. Ele fica exatamente nesse formato aqui, já encaixado com essa arte de fundo, para poder ficar mais organizado, mais bonito. E aí todos eles viram Reels, todos os nossos cortes são no formato de Reels, certo? E na sequência tem aqui o áudio.
onde eu exporto só o áudio do podcast, que aí esse áudio eu subo lá na plataforma do Anchor. Quando eu vou criar um novo episódio, eu venho aqui em criar episódio e eu vou lá e seleciono esse áudio por aqui. Cadê o áudio? Aqui, ó, arrastapé MP3. Se eu der um abrir, ele já vai carregar. Ele vai aparecer a opção aqui de processando, depois só dá um salvar episódio e ele já vai mostrar o áudio carregado, e aí é só pôr o título, descrição, a capa, para ficar nesse formato bacana aqui, certo? Então é basicamente isso, não tem muito segredo. A questão do Premiere pode parecer um pouco complexa, mas é só questão de trabalhar melhor o software. Esse é o software que nós utilizamos no momento. E existem também outros softwares que você pode fazer tão bem quanto o Premiere faz. Questão de costume, como nós já trabalhamos várias vezes com outros projetos e desde o começo utilizamos o Premiere, então por isso que nós mantemos nele, né? Então é basicamente isso. Muito obrigado por assistir e espero que vocês consigam criar o podcast de vocês igual ou com a qualidade superior ao nosso. Beleza? Valeu! E aí, gostaram? Essa é a nossa pequena oficina do Oshi Podcast, de todo o nosso processo que a gente faz aqui do nosso podcast, dos nossos bastidores, para você saber um pouquinho de como fazer um podcast, de como você começar esse podcast da maneira que vocês puderem, mas você sabendo de toda a maneira profissional que a gente tem aqui nos bastidores para você começar o seu podcast e levar informação para esse mundão afora. Espero que vocês tenham gostado. Esse é a nossa oficina do segundo edital do Fomenta o Forró, levando para você como montar um podcast. Um beijo, boa sorte a todos e até o podcast.